Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desse canal. Eu sou o Gustavo Prestes. A aula de hoje é sobre isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Antes de começar a explicar essas palavras todas aqui para vocês, eu quero recordar aqui a estrutura básica do átomo. Então a gente tem a eletrosfera, que é a camada mais externa, onde ficam os elétrons, e o núcleo, que contém os prótons e os nêutrons. E agora sim, começando a teoria da aula de hoje, preciso falar que um átomo nêutron, ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Ou seja, muitos átomos, por padrão, eles têm uma carga elétrica neutra, uma carga elétrica zero. Isso porque a gente viu na nossa última aula que os elétrons eles têm carga -1, os prótons eles têm carga +1, então você tendo a mesma quantidade, você tem uma carga zero. Os elétrons, como eles têm uma massa muito menor do que os prótons e os nêutrons, e por eles estarem nessa camada externa, é muito mais fácil retirar os elétrons do que mexer na estrutura interna do átomo. Por padrão, um átomo ele só adquire carga pelo ganho ou pela perda de elétrons. E é aí que aparecem os íons. Os íons eles são átomos ou moléculas que ganharam ou perderam um ou mais elétrons e passaram a ter carga elétrica. Então nós temos os cátions, que são íons de carga positiva, que têm por característica serem formados a partir de átomos que perderam elétrons, como por exemplo o sódio e o cálcio. Nesse caso aqui o sódio mais e o cálcio 2+. E nós temos os ânions, que são íons de carga negativa, formados a partir do ganho de elétrons. Nós temos como exemplo aqui o Cl-, que é o cloreto, e o O2-. Então é fundamental a gente lembrar que a carga dos elétrons ela é negativa. Então quando se perde elétrons, você tem um átomo mais positivo. Quando você ganha elétrons, você tem um átomo mais negativo. Quando a gente olha para um elemento na tabela periódica, geralmente ele aparece o número atômico na parte de cima, que a gente vai chamar de Z. Aparece uma letra, que é o símbolo do elemento, e aparece embaixo o número de massa, que geralmente é o dobro do número atômico. O que é o número atômico? O número atômico ele é igual ao número de prótons que tem no núcleo de um átomo. Todos os átomos que são do mesmo elemento químico, eles têm sempre o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, na tabela periódica, o hidrogênio sempre vai ter só um próton. O número atômico do hidrogênio sempre vai ser 1. E o oxigênio sempre vai ser 8. Porque o oxigênio tem 8 prótons. O número de massa ele é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo. Então, nem sempre ele vai ser necessariamente o dobro. Por que muitas vezes ele é o dobro? Porque na maioria das vezes, o número de prótons e o número de nêutrons que tem no núcleo é igual. Então a gente tem um exemplo. O carbono, se ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, ele é o chamado carbono 12, porque o número de massa dele vai ser 12. Mas a gente tem uma outra variação, que é o carbono 14, que ele tem 6 prótons e tem 8 nêutrons. E nesse caso, o número de massa dele é 14. E a gente tem o número de elétrons, que em um átomo neutro é igual ao número de prótons. E no caso dos íons,
No caso dos átomos que têm carga elétrica, então essa carga vai ser igual à diferença entre o número de elétrons e o de prótons. Em alguns exercícios, eles podem apresentar para vocês de uma forma um pouco diferente. O número de massa ele pode ser aparecendo em cima e o número atômico aparecendo embaixo, que nem o exemplo que a gente tem aqui. Então, se por algum acaso em um exercício aparecer esse He42, a gente sabe o quê? Que o número atômico dele é 2 e o número de massa é 4. Porque o número maior é o número de massa. Agora sim, a gente vai falar dos isótopos. Os isótopos são átomos que são do mesmo elemento químico, ou seja, eles têm o mesmo número atômico, mas eles têm um número de nêutrons diferente. E, portanto, o número de massa deles também é diferente entre si. Então, a gente tem, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem essa característica de ter 3 isótopos muito conhecidos, que são o prótion, o deutério e o trítio. O prótion tem um próton e 0 nêutrons, o deutério tem um próton e 1 nêutron, e o trítio tem um próton e 2 nêutrons. Então perceba aqui que todos eles são hidrogênio e o que muda aqui é o número de nêutrons. Os isótopos são sempre variações do mesmo elemento químico. Então agora, os isóbaros são átomos que são de elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Os isótonos são átomos de elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos são átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons. Em todos esses casos, os números atômicos eles podem ser diferentes. Então, se eu falo isóbaro, isótono ou isoeletrônico, eu estou comparando propriedades de 2 átomos que podem ser de elementos químicos diferentes. Mas o que eles vão ter em comum, aí depende de qual palavra eu estou usando. Para ficar fácil de lembrar, eu preparei essa tabela aqui para vocês e eu destaquei aqui qual é a letra que vocês têm que se lembrar. Então, isótopos, destaquei o P. E aí vocês vão ter que lembrar que o número de prótons de um átomo é igual ao número de prótons do outro. Isótonos, destaquei o N. Então, N de número de nêutrons. N1 igual a N2, número de nêutrons de um átomo igual ao número de nêutrons do outro. Isóbaros, eu destaquei o A, porque número de massa de 1 é igual ao número de massa de 2. Isoeletrônicos, mesma coisa. Número de elétrons de 1 é igual ao número de elétrons do 2. O número de massa, que a gente chama de A, ele é Z mais N. O número de elétrons ele é igual ao número de prótons para átomos neutros. E se o átomo tiver carga, se caso a carga for positiva, você deve subtrair elétrons. E se a carga for negativa, você deve somar elétrons em uma quantidade igual à carga do átomo. A gente vai começar agora essa parte de exercícios. Então eu vou começar resolvendo um exemplo. E o exercício diz: certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é o seu isótono? Vou pedir agora para você pausar o vídeo um minutinho, tentar resolver sozinho, e logo eu continuo aqui com a resolução. Então, estou aguardando aqui. E aí, já fez? Eu vou continuar. A primeira coisa para a gente resolver esse exercício é a gente lembrar o que é um isótono.
isótono significa mesmo número de nêutrons. Como se calcula o número de nêutrons? Eu sei que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então eu tenho que isolar o N aqui na minha equação. Então eu vou chegar aqui N igual a A menos Z. Agora, para cada átomo aqui, eu sei o valor do A e eu sei o valor do Z. Então aqui eu tenho que fazer sempre A menos Z e esse vai ser o número de nêutrons. Então eu vou calculando aqui para cada um dos átomos. E aqui eu já descobri que tem um átomo aqui, tem 20 nêutrons. Se o átomo do enunciado ele fala que tem 20 nêutrons, então o isótono dele é a alternativa D. Seguindo agora com a resolução de exercícios, a gente vai passar por uma outra questão que ele coloca aqui, com relação aos átomos abaixo. Então aqui eu tenho o X, o Y e o R. Então cada um aqui tem seu número de prótons e o número de massa, né? O número atômico, melhor, e o número de massa. E aqui nós temos várias alternativas. Vou esperar você tentar fazer. Imagina aqui que você já tentou. E vamos começar então com a resolução. Então ele tem várias afirmações aqui. A gente tem que saber qual afirmação está correta. A gente vai testar uma de cada vez aqui. Então a primeira afirmação fala: Y e R são isótopos. Pessoal, o que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número atômico. Quanto é o número atômico do Y? É 22. Quanto que é o do R? 21. Então essa daqui eu sei que é uma afirmação falsa, porque os números atômicos são diferentes. O B fala: X e R são isóbaros. Será que eles têm o mesmo número de massa? Então, o número de massa do X é 50 e o número de massa do R é 49. Então, essa daqui também é falsa, porque os números de massa são diferentes. A C fala: X e R são isótonos, ou seja, o número de nêutrons é igual. Aí aqui eu preciso fazer uma continha. O número de nêutrons é A menos Z para o X. O número de nêutrons é 50 menos 21. E para o R é 49 menos 21. Então o número de nêutrons para o X é 29. E para o R é 28. Então eles não são isótonos, porque os números de nêutrons são diferentes. A C é falsa. D. X e R possuem o mesmo número de elétrons. Como que eu sei o número de elétrons? Ele é igual ao número de prótons, porque esses dois átomos eles não têm carga. Então nos dois casos o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Então E igual a Z. Para o X, o número de elétrons é 21. E para o R, o número de elétrons é 21 também, porque os dois têm o mesmo número atômico. Então nesse caso, a D é verdadeira. Por enquanto essa daqui é a minha resposta. E a E? Fala: X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. Para ser o mesmo símbolo químico, precisa o número de prótons ser igual, ou seja, o número atômico ser igual. Mas não é o caso de X e Y, que eu estou vendo aqui que um é 21 e o outro é 22. Então a E é falsa, pois os números atômicos eles são diferentes. Ou seja, eles não são isótopos. Então a minha resposta é mesmo a alternativa D.
Exercício 2, agora é uma questão da Mackenzie. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem aqui resolver. Eu já sigo aqui com a resolução. Seguindo agora com a resposta, com a resolução, ele fala: sabendo-se que dois elementos químicos A e B, e aí nesse caso o que é diferente? Ao invés de ele colocar o número atômico e o número de massa, ele colocou uma equação aqui no lugar do número atômico e do número de massa. E sabendo que eles são isóbaros, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são respectivamente. Então vamos partir daqui de falar que eles são isóbaros. Isóbaros quer dizer o mesmo número de massa. Então onde que está o número de massa? No A, o número de massa é esse daqui. E no B, o número de massa é esse daqui. Então o que eu sei? Eu sei que 6x mais 8 igual a 3x mais 20. Aí eu vou tentar colocar o x aqui do mesmo lado e separar os números aqui do outro. Eu vou chegar aqui 3x igual a 12. Portanto, x igual a 4. Agora, antes de eu saber o número de nêutrons do A, eu preciso saber o número atômico do A. O número atômico do A é 3x mais 3. Vou substituir o x por 4, que eu calculei aqui. Vou chegar que o número atômico de A é 15. E o número de massa do A? Ele é 6x mais 8. Então, mesma coisa, substitui o x por 4. 6 vezes 4 mais 8. 6 vezes 4, 24, mais 8, 32. E agora, número de nêutrons de A. Número de nêutrons é A menos E, então 32 menos 15 igual a 17. Agora ele quer o número atômico do B. O número atômico do B é 2x mais 8. Substitui x por 4. 2 vezes 4, 8. Mais 8, 16. Então o número de nêutrons de A é 17. E o número atômico de B, 16. Minha resposta é a alternativa E. Exercício número 3 agora. Uma questão da FGV. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, lerem a questão, tentar resolver, e eu já sigo aqui com a resolução. E aí, já tentou? O enunciado diz: a tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies K, K+, Ca2+, e S2-. Em relação a essas espécies, são feitas as seguintes afirmações. Aí ele coloca aqui 4 afirmações e a gente tem que ver quais delas são verdadeiras. A primeira afirmação, ele fala K+ e Ca2+ são isótonos. E aí, isso é verdade? A gente está vendo aqui que sim. Por quê? Tem aqui o número de nêutrons na tabela. Ca2+ tem 22. E o K+ tem 22 também. Então, a nossa afirmação número 1, ela é verdadeira. A número 2 fala K e Ca2+ são isóbaros. Ou seja, que eles têm o mesmo número de massa. Agora eu vou precisar calcular, certo? Número de massa é Z mais N. Para o A é 19 mais 22, que é 41. Para o Ca2+, é 20 mais 22, que é 42. Então a gente sabe que a número 2 é falsa, porque os números de massa são diferentes. A número 3 fala K+ tem mais prótons do que K.
e ela é falsa também. Por quê? Porque todo cátion ele se torna positivo pela perda de elétrons e nunca por ganhar prótons. Via de regra, não se fala em ganhar prótons, a não ser que a gente esteja falando de fissão nuclear. E aí é um assunto já bem mais avançado, não costuma ser um assunto que a gente vai tratar nas nossas aulas aqui. Então a 3 é falsa porque os cátions eles se tornam positivos pela perda de elétrons e não por ganhar prótons. A número 4 fala K+ e S2- tem o mesmo número de elétrons. E aí a gente vai calcular para saber se isso é verdade. Para o K+, o número de elétrons ele é igual ao número atômico menos 1. Por que menos 1? Porque como ele está positivo, então eu vou tirar um elétron. Então para o K+, ele é 19 menos 1, ele é 18. E para o S2-, ele é Z mais 2. Porque como ele está negativo, então ele somou 2 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Vai ficar 16 mais 2, ou seja, 18. Como deu 18 para os dois, a 4 é uma afirmação verdadeira. Os números de elétrons são iguais. Então nossa resposta é a alternativa C, 1 e 4 verdadeiras. Pessoal, agradeço muito a vocês que chegaram aqui até o final desse vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, acompanhe os conteúdos aqui para você continuar tendo as próximas videoaulas. Se você quiser ter aulas particulares, eu vou deixar um link aqui na descrição em que você pode estar entrando em contato. Caso tenha alguma dúvida, você pode também estar deixando nos comentários. E até o próximo vídeo.